Saudações a vocês! Eu sou o professor André Wagner Rodrigues e você está no canal História em Perspectiva. Bom, gente, hoje nós vamos inaugurar algo totalmente inédito e inusitado aqui nesse canal. A gente vai continuar trabalhando com história, mas a gente vai tentar principalmente olhar o nosso tempo. A gente vai, lógico, que lá atrás falar sobre mitologia, sobre revoluções, sobre impérios, civilizações, mas o mais importante é tentar olhar para o nosso tempo. Olhar principalmente o momento que a gente vive. Já que logo tem novas eleições, a gente tem que se preocupar um pouco em quem a gente vai votar, não é? E vocês sabem que fake news podem eleger pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí já te lanço essa pergunta. Você sabe qual foi a primeira fake news da história da humanidade? Você sabe, agora, olhando uma civilização como a Grécia Antiga, você pode me dizer qual seria a primeira fake news inventada pelos gregos? Hoje, o tema da aula é para falar sobre isso. A primeira fake news da história da Grécia Antiga e, lógico, a gente vai estabelecer alguns pontos de conexão, de conversa aí com o nosso tempo. Então, já vou diminuir na nossa tela aqui, gente, porque o mais importante é te mostrar algumas imagens, né? Vou abrir aqui, né, as telas. Hoje, então, é esse o tema. Olha que bonito que eu preparei para vocês aqui. A primeira fake news da Grécia Antiga. E lógico que vocês já estão vendo aí essa imagem, já estão pensando, né? Ah, então foi o Minotauro, foi a lenda do Minotauro a primeira fake news da história? Da Grécia Antiga, sim. Mas lógico que eu vou explicar tudo isso para vocês. E também, o mais importante é a gente entender como a gente pode evitar essas fake news no nosso tempo. Se prepare aí que hoje o tema está muito engraçado, muito legal, muito interessante, espero que você goste. Bom, gente, quero que vocês notem essa imagem aqui inicialmente para te mostrar aonde nasceu essa primeira fake news. Essa ilhazinha aqui, ó, tô apontando com o cursor, ó, a ilha de Creta, uma ilha ao sul da Grécia Antiga, né? Está lá ainda, né? Se você olhar o mapa mundi hoje, você vai ver a ilha de Creta lá, né? Os meus alunos da 7ª série falam que quem nasce em Creta é cretino. É uma piada besta. Bom, enfim, o que nós estamos mostrando aqui é para esse mapa. E aí, se você olhar aqui à sua esquerda, você vê, né, Creta um pouco mais ampliada, né, essa ilha muito importante. Se você for perceber, em relação à Grécia, era uma ilha, relativamente pequena. Mas se você olhar em torno dessa ilha, olha quantas civilizações poderosas já existiam naquela época. Aqui ao sul, ó, o Egito, no Nordeste africano, veja. A leste nós temos, aqui na região da Síria, a gente tinha um poderoso Império Persa, né, na antiga Ásia Menor. Se você olhar aqui para o norte da África, nós temos a região da Fenícia, né, os fenícios também eram importantes, navegadores, comerciantes da antiguidade. Se você for perceber, em relação às civilizações que já existiam, Creta era uma pequena ilha, e se ela não pensasse em alguma coisa para fazer as outras civilizações maiores temerem, ela poderia ser invadida, a sua população poderia ser dominada. E aí que um grande rei que vivia nessa região, ele teve uma grande ideia. O rei Minos, ele pensou o seguinte: já que nós somos pequenos em relação a outras poderosas civilizações que estão aqui à nossa volta, Egito, Mesopotâmia, Pérsia, os fenícios, a gente precisa criar uma história. Fazer com que as pessoas acreditem nessa história para que a gente nunca seja invadido, para que a gente sempre seja temido. Então aí o rei Minos, ele criou essa lenda. Mas lógico que não dá simplesmente para você criar uma história e sair contando, você tem que trazer algumas provas. E aí na capital de Creta, a região de Knossos, ele construiu um imponente palácio, né? E nesse palácio era como se fosse um grande labirinto. E olha, o rei Minos, ele dizia que dentro daquele palácio, né, que tinha um poderoso labirinto, né, com várias portas, entradas e saídas, vivia, né, o grande símbolo de força de Creta, o Minotauro. O rei Minos criou o Minotauro. Minos... é justamente isso, gente. Veja, e lógico que para que essa história seja sustentada, a gente tem que criar outro enredo, outras coisas aí, né, algumas provas maiores para fazer essas outras civilizações temerem esse mito que estava sendo criado pelo rei Minos lá em Creta. Olha como são criados os mitos, viu? De uma mentira. E olha, gente, vocês estão vendo aqui algumas ideias aqui nesse quadro que vocês estão vendo aí, né? Talassocracia, Linear B, construções, mitologia, são coisas que eu preciso falar para você nessa aula, eu não posso esquecer. Eu fiz também uma cola aqui na minha mão, ó. Tem gente que usa, né, para fugir para enfrentar debate, né? É o mais fácil a gente fugir de debate, né? Mas para enfrentar um debate a gente faz uma
uma cola também aqui na nossa mão, né? Eu coloquei aqui Lava Jato com interrogação, que ninguém sabe, né? O nome do Lula sempre é importante lembrar. Rachadinha, Queiroz, arroz, coloquei arroz dessa vez, né, gente? Porque o preço tá caro, tá caro. Bom, então estou ali com a minha colinha para mostrar justamente para você o que significa essas palavrinhas. Talassocracia, gente, era o sistema de governo que tinha os cretenses. Talassomares. Então os cretenses eles desenvolveram muito bem o comércio marítimo. Mas veja, era uma civilização de comerciantes, navegadores, eles não eram um exército ainda. Então por isso que era importante criar essa história. Esse linear B que você está vendo aqui é o tipo de escrita que os cretenses, né, desenvolveram. Aprenderam com os fenícios, que foram os primeiros a criar o alfabeto silábico de 22 letras. Né, e os fenícios eles desenvolveram isso muito bem, e isso auxiliava no comércio marítimo também, e lógico que foi apropriado pelos cretenses. Veja, é uma civilização em crescimento, comerciantes. Eles também investiram bastante em construções, como eu disse para você, o rei Minos, né, criou esse palácio, esse labirinto lá na região de Knossos. Além disso, portos, estradas, pontes, aquedutos. Veja, os cretenses estavam evoluindo cada vez mais, mas, como eu disse, é importante criar uma história. E aí o rei Minos, né, criou esse palácio, criou essa ideia do Minotauro. Só que, para fazer com que essa história tivesse mais força, ele fez com que o seu filho capturasse pessoas. Agora eu vou voltar aqui o cursor. Aqui na região onde você está vendo a Grécia, existia a poderosa civilização de Micenas, mas que nessa época ainda estava se desenvolvendo, né, os gregos de Micenas. E veja, o rei Minos lá em Creta pediu para o seu filho Andrógeos, né, ir capturar 14 crianças nessa região de Micenas. 7 meninos e 7 meninas. Depois eu vou explicar qual era a intenção dessa captura de crianças. Mas veja, bem antigo também é a gente colocar os filhos para trabalhar na política, né? O rei Minos, né, trouxe o seu filho Andrógeos já para fazer parte, né? E logicamente ele trazia também muitos assessores aí para colaborar nessa administração pública. Veja, isso é muito antigo na história da humanidade, gente. Né? Outro aviso aí para a gente saber votar, né, na próxima eleição, né? Não eleger pessoas que não têm nenhuma carreira, que vão simplesmente por causa dos laços familiares, não é? A gente tem que se preocupar com isso sim. Bom, gente, vamos lá então. Andrógeos capturava em Micenas 14 crianças. E aí, ninguém mais sabia o que acontecia com essas crianças. Mas o rei Minos começava a divulgar com seus emissários, né, com seus ajudantes, que essas crianças eram oferecidas em sacrifício ao Minotauro. Veja, a fake news ganhando cada vez mais força. As crianças desapareciam e lógico que o povo de Micenas já estava preocupado em saber o que acontecia com essas crianças. E lógico que eles não tinham força suficiente para enfrentar os cretenses. Por isso que lá em Micenas existia um herói que começou a criar um exército. Porque de tempos em tempos o Andrógeos, filho do rei Minos, ia capturar essas 14 crianças. 7 meninos e 7 meninas, e oferecia ao Minotauro. Então veja o que ele fez. Construiu um exército Teseu e começou a treinar, né, esse exército que ficou muito poderoso. E aí, numa dessas investidas de Andrógeos, Teseu já estava preparado o suficiente para vencê-lo. E ele matou o Andrógeos. Mas só que Teseu queria muito mais. Esse grande herói queria destruir os cretenses. E eu vou mostrar para você com outra imagem. Tá aí, gente, olha. Ainda muito comum em muitos sítios arqueológicos lá em Creta, na Grécia também, essas imagens no interior de algumas ruínas, né, e também alguns vasos de cerâmica, né, isso aí, né, a taurimaquia, né, a força desse touro poderoso, né, o touro de Creta. Mas vamos lá. Aqui, gente, entra em outra lenda, né, a segunda fake news da história. Não sei se vocês já ouviram falar do cordão de Ariadne, né? Essa aqui era a prima de Teseu. Como Teseu queria vencer o Minotauro, né, então ele chegou aqui no palácio em Knossos, né, mas antes essa mulher, que era uma prima de Teseu, Ariadne, era apaixonada por ele, trouxe esse novelo de lã e falou: meu herói, você vai conseguir vencer o Minotauro e você vai conseguir retornar porque eu vou amarrar esse novelo de lã à sua cintura. E o maior problema justamente era esse. Muitas tentativas de soldados vencer o Minotauro eram frustradas porque muitos não conseguiam nem chegar ao Minotauro. Ficava perdido no interior desse palácio, no interior do labirinto. Então por isso que o cordão de Ariadne é tão importante, é aquele que vai, né, trazendo as soluções para os problemas da vida. Veja, assim como o Ministério Público, né, que deveria trazer muitas resoluções dos problemas que a gente tem, né, esses problemas que a gente está acostumado, né?
o STF, né? Por que não dizer aqui também, né? A gente precisa de algumas soluções. A Lava Jato, eu coloquei aqui até na minha mão, né? Com uma interrogação. Por que ela não está tão atuante hoje em dia, não é? São perguntas que, lógico, que vem na nossa cabeça. A gente tem que começar a se preocupar. Quem vai ser o fio de Ariadne? Quem vai ser a Ariadne desse grande momento político que nós vivemos? Para desenrolar tudo isso, né? Para mostrar pra gente quem são os corruptos, quem são as pessoas que merecem mesmo, né, governar a vida pública, né? Por que não você, mesmo que está assistindo esse vídeo, né, que tem aí uma representação, por que você não faz parte desse jogo também, tentando pelo menos levar aquilo que você conhece como honestidade, como lealdade, né, pra gente afastar, né, esse momento tão conturbado da nossa história, principalmente na cena política. E aí eu não sei se vocês sabem da história, mas Teseu, auxiliado por Ariadne, consegue enfrentar todo esse labirinto, ele vence o Minotauro e aí ele vai se tornar o poderoso chefe do exército de Micenas, né? Então a gente vê aí Micenas vencer Creta. Se você for para Creta hoje, você vai ver isso, gente. Ainda existem as ruínas desse palácio lá em Knossos, né, as ruínas do labirinto, poderoso labirinto, né, do rei Minos. Então tá aí, gente, duas fake news, né, a do Minotauro e também o do cordão de Ariadne. Eu espero que você tenha gostado, principalmente com essas reflexões com o nosso tempo. Eu vou já aumentando a nossa tela aqui para me despedir de vocês. E olha, a partir de hoje, sempre uma novidade, tentando fazer esses pontos de ligações com o nosso tempo presente. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Vamos à luta!